Como acessar a sua sabedoria interior e liberar bloqueios emocionais. Sabe aqueles momentos em que você sente que precisa de uma resposta, mas que quando você olha parece tudo muito confuso? Ou que quando certos padrões emocionais continuam se repetindo, mesmo depois de tanto esforço para mudar aquilo? A verdade é que dentro de cada um de nós existe uma fonte profunda de sabedoria, um guia interno que sempre esteve presente, mas que ao longo da vida, nós somos ensinados a duvidar dessa voz, a acreditar mais no que vem de fora do que naquilo que a gente sente por dentro. E assim, a nossa conexão com essa sabedoria, ela vai se enfraquecendo, né? Ela fica bloqueada por medos, inseguranças e algumas experiências nos fizeram desacreditar daquilo que a gente realmente sente. Essa sabedoria interior é como um farol na escuridão. Ela se manifesta de várias formas sutis, né, mas muito poderosa. Por exemplo, a intuição, que é aquela sensação que surge do nada, sem explicação lógica, mas que traz uma certeza pra gente. Os sinais e sincronicidades também, quando o universo parece estar tentando dizer algo, né, que seja por meio de números repetitivos, mensagens, coincidências, sonhos, né, sonhos de compreensão também, né, aquilo que a gente não vê no externo, mas a gente sabe que aquilo é uma coisa que a alma está trazendo de alguma forma. O problema é que essa conexão nem sempre é clara, né? Muitas vezes a intuição ela é abafada por vozes internas, por dúvida, insegurança, que são realmente esses bloqueios emocionais que criam ruído, né, entre você e a sua sabedoria. Alguns bloqueios, né? Por exemplo, que nós temos o medo, a insegurança. Se você já ouviu desde cedo que você não podia confiar em si mesmo, ou que você sempre sentiu a necessidade das suas decisões ser validada por alguém, né? Isso fez com que você duvidasse da sua voz, da sua intuição e do seu sentir também. E era difícil, né? Hoje é difícil diferenciar de um pressentimento, por exemplo. As crenças limitantes também, muitas das ideias que nós carregamos sobre nós mesmos são nossas crenças, né? Elas foram absorvidas ao longo da vida também. Se eu errar, vão me julgar, eu preciso sempre da aprovação dos outros, né? E isso cria uma barreira invisível de não dar conta, de não pertencer. Feridas emocionais também, né? A rejeição, o abandono, humilhação, a traição e a injustiça, que foram criadas por experiências que marcaram a sua história, né? E deixam esse rastro de insegurança, né? Essas feridas, elas fazem que você sempre busque a validação dos outros antes de agir, porque você não confia em você, você não acredita naquilo que você realmente sente. Um outro exemplo é a sobrecarga mental e emocional. Nós viemos rodeados por informações o tempo todo, redes sociais, principalmente, né, o que está mais em alta, assim, e aí a sua mente se conecta muito com aquilo, com esse externo, com o que o outro falou, e aí a sua mente fica barulhenta e não consegue ouvir a sua própria intuição, né? Mas é preciso criar um espaço de silêncio para ouvir isso, para entender como você poderia liberar esses bloqueios, né? A boa notícia é que esses bloqueios eles não são permanentes, eles podem ser sim dissolvidos à medida que você se reconecta com a sua essência, que você fortalece a confiança no seu sentir. O primeiro passo é se conhecer de verdade. Muitas das limitações que afastam a sua intuição, elas foram criadas ao longo da sua vida, pelas experiências, né, que você já teve, as vivências, as crenças que não são suas, né, que também foram adquiridas pelos pais. Mas você precisa ressignificar essas histórias para abrir espaço para você enxergar de uma nova forma, né? Um outro ponto é o processamento emocional consciente. Emoções bloqueadas, elas não desaparecem sozinhas, elas precisam ser acolhidas,
sentidas e integradas, assim que você possa não se permitir mais ser influenciada por esse inconsciente também, né? Existem muitas formas de permitir que essas emoções fluam, por exemplo, numa terapia, numa escrita terapêutica, né? Você precisa liberar tudo isso que ainda é um peso. E o silêncio e a conexão interna, né? A intuição, ela não compete com o caos externos, né? Se há muito barulho de fora, você não vai conseguir ouvir ela. Então, momentos de pausa, né? Momentos realmente para se ouvir. Acredito que esse seja o ponto principal, né? De entrar para dentro, né? A questão do se observar, como a gente falou ontem, a questão do realmente conseguir se ouvir, não dar tanta atenção ao mundo externo, ao mundo de fora, né? Confiar que esse processo realmente que fortalece a sua conexão. Muitas vezes as respostas vêm de maneira inesperada, sem lógica, né? E a mente sempre vai questionar. Mas a sua intuição, ela funciona no caminho da razão, né? Ela segue a linguagem da alma. Quanto mais você pratica esse exercício de confiar no que você está sentindo, de se ouvir, você vai se tornando cada vez mais forte. Essa sua sabedoria, ela sempre esteve aí. E quanto mais você quebra esses bloqueios, né? Quanto mais você dissolve isso, mais você consegue acessar. E o equilíbrio, ele vem, né, desse aprendizado externo que a gente recebe informações, mas que quando você traz para dentro, né, para ver se realmente se alinha com o que realmente você é e não somente com o que você aprendeu, você vai se aproximando mais do seu propósito, né, e com certeza da sua essência, né? Então, esse é o propósito da aula de hoje, de fazer você entender que você só não consegue porque existem bloqueios. E esses bloqueios, eles foram criados ao longo da vida, né? Então, assim, vai eliminando os bloqueios, vai se reconhecendo e entendendo também que esses bloqueios não é o que precisa te moldar, né? Você pode realmente se conectar com você, mesmo se a sua família diz de forma diferente, mesmo se as redes sociais falam outra coisa, aquilo que é seu, só você tem acesso e só você consegue traduzir, né, para que você tenha uma vida muito mais plena e de muito mais paz, vamos dizer assim, né? Então, finalizamos a aula por hoje, espero que vocês tenham gostado. Já viram, né, as duas ferramentas que eu lancei ontem para ajudar vocês, né, nesse processo, que é o Ho'oponopono guiado, que são decretos junto com a oração do Ho'oponopono, para você colocar para ouvir, né, enquanto você dirige, enquanto lava a louça, enquanto vai dormir, para que aquilo fique, para que a sua mente, né, vá assimilando com aquela intenção que você tem ali, né? Vou deixar o link aqui embaixo e também tem a ferramenta da cura das feridas emocionais, que são aulas, né, sobre cada ferida. Se você não sabe ainda qual é a sua ferida, se você não entende um pouco sobre isso, tá bem interessante. E ao final desse projeto da cura das feridas tem a sessão de hipnoterapia e reprogramação mental, que é uma forma também de liberar todos esses bloqueios que estão te aprisionando. Um beijo, então, te vejo aqui amanhã.